sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus é unido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor exaltado. Bendito é aquele que vem nas alturas, que cavalga nas alturas, e a Bíblia diz que o seu nome é Já. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus, que esse canto seja uma verdade em nossa vida. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Isso é importante para o que a Bíblia diz, para o que nós vamos estudar a respeito da Bíblia. Porque, ó Deus, quando se fala das últimas coisas, quando se fala do fim do mundo, quando se fala de julgamento, quando se fala de arrebatamento, de juízo final, às vezes há temor em nosso coração. Mas para nós que somos crentes, salvos em Cristo Jesus, tudo isso deve criar uma ardente expectativa em nosso coração de encontrar com o Senhor. E não, ó Deus, gerar temor, medo em nosso coração. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a continuar caminhando, firmados no Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vocês estão tendo o privilégio que nem sempre o pastor tem, né? Vocês estão estudando sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Por que eu falo que vocês estão tendo o privilégio que nem sempre o pastor tem? Porque enquanto vocês estão estudando sobre esse assunto, eu estou em outra congregação, né, também trabalhando em outro assunto. De fato, a gente já estudou esse assunto em outro momento, mas eu queria ter a oportunidade de estar sentado aí, igual vocês estão, para ouvir o pastor Clóvis ensinando. Então, talvez nós poderíamos dizer que esse tempo, para mim, já passou. Então, talvez o meu tempo agora vai ser de ocupar a cabeça ensinando para outros, e eu não vou ter mais esse privilégio de vocês. Então, aproveitem bastante, né? Vai que um dia Deus também coloca vocês em uma missão onde vocês não vão ter tanta oportunidade de ficar tanto tempo sentado ouvindo. Então, a gente não tem esse privilégio. Além do mais, de não ter esse privilégio, a gente às vezes acaba o risco de pegar uma...
Eu trouxe alguns livros para recomendar a vocês, porque às vezes tem algum irmão que fala o seguinte: rapaz, eu queria me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. E tem muita gente escrevendo sobre isso. Se você for pesquisar na internet, tem muita coisa. Se você for numa livraria evangélica e falar, eu quero um livro falando sobre escatologia, sobre o juízo final, vai te aparecer muita coisa. Entretanto, a gente prefere sugerir algumas fontes que são mais confiáveis no que diz respeito ao assunto e principalmente nas correntes que a gente segue. Talvez alguém possa falar, mas para que sugerir esse livro? Tem gente que nem gosta de ler. Esse dia eu fui numa visita que eu fiquei impressionado. Eu não sei quantos conhecem aqui Dona Floresi. Certamente a maioria. Mora aqui em frente à igreja. Fui visitar a Dona Floresi um dia e a gente conversando, e ela falando sobre alguns textos da Bíblia. De repente ela arrasta um livro e fala, pastor, eu estou lendo isso aqui. Eu falei, rapaz, fiquei admirado. Por quê? Eu não sei quantos anos tem Dona Floresi. Quanto? 90? Oh, Deus bom. Já comeu muita farinha, né, Dona Bezinha? Então, Dona Floresi, com 90 anos, além de ler a Bíblia, ela lê livros teológicos. Eu fiquei impressionado com isso. Ela disse que foi uma filha dela que deu, o livro até fala um pouco sobre oração. Então, eu falei o seguinte, se Dona Floresi, com 90 anos, certamente com as dificuldades de enxergar, com algumas outras dificuldades, está lendo o livro, por que eu não posso recomendar o livro para a igreja? Porque tem pessoas novas, tem pessoas maduras, que todo mundo precisa, e muitas vezes gosta de aprofundar o conhecimento. Então, sinta-se motivado por Dona Floresi. Dona Floresi está lendo, então qualquer um também pode ler. Por que eu trouxe alguns livros? Gente, porque esses assuntos, eles não se esgotam. O que é que a gente faz? A gente lança luz, não tem jeito. A gente lança luz para ir clareando a mente de vocês e cada vez que vocês forem ouvindo um pouco mais sobre o assunto, aí as coisas vão clareando, vão se encaixando. Então eu trouxe alguns livros. Por quê? Porque inclusive, como a gente recebeu essa incumbência ontem à noite, a gente tem o nosso referencial teórico. Além da Bíblia, tem aquelas pessoas que a gente busca pesquisar neles, porque são teólogos que estudam sobre o assunto há um bom tempo. Então, eu vou começar pelo tradicional, que é um livro de teologia sistemática, o autor chama Luiz Berkoff. Calma, deixa eu te tranquilizar. Você vai falar, pastor, eu vou ler um livro dessa grossura. Então, deixa eu tranquilizar vocês. Vou tranquilizar vocês. O que acontece? Você vai lá no sumário e lê só sobre o assunto que você precisa ler. Por quê? Porque aqui tem vários assuntos da teologia. E lá no finalzinho, quem sabe umas 30 páginas no máximo, ele vai falar sobre o juízo final. Então, não significa que você vai ter que ler um livro grosso desse. Você vai lá no sumário, no índice, aí vai lá onde é que tem falando sobre o juízo final e lê um pouquinho mais sobre o aprofundamento. Luiz Berkoff, ele é alguém que vai abordar o assunto dentro de uma perspectiva histórica e filosófica. Eu gosto da temática dele no sentido seguinte, porque ele levanta vários pontos históricos, várias correntes, ele vai falar um pouquinho sobre as correntes que nós vamos estudar na Semana Teológica, e o pastor Cláudio vai abordar aqui também, sobre as diversas formas de pensar a respeito da escatologia, e aí também ele deixa um pouquinho da sua impressão. Segundo livro que eu quero sugerir é esse aqui, que fala também sobre esse tema, um livro chamado Razão da Esperança, escrito pelo reverendo Leandro Lima. É gordinho também, mas sigam a dica. Vá no sumário e pesquise só sobre o assunto, juízo final. É uma beleza. Então, eu até digo, você não pode morrer sem ler esse livro, Razão da Esperança, porque ele ajuda muito. Reverendo Leandro Lima, eu tive o privilégio dele ser meu professor no seminário. Ele me ensinou pelo menos umas 3 matérias em anos diferentes. O que eu gosto desse livro, a linguagem do reverendo Leandro Lima. Por quê? Porque ele trabalha uma linguagem bem pastoral. Inclusive, os comentários dele sobre Apocalipse foi fragmentado em algumas porções, se tornando revistas de escola bíblica dominical. Então, parte do que está aqui, ele pegou, sintetizou e jogou na revista. Então, você pegando o livro dele e lendo, é como se você estivesse lendo um sermão escrito. Então, eu gosto muito do pastor Leandro Lima, que ele tem uma linguagem muito acessível. Ele vai falar um pouquinho também, quem sabe, lá umas 10 páginas, sobre o juízo final. Então, dá para qualquer um ler tranquilamente. E se você estiver desanimado, vai conversar com a Dona Floresi. E ele também escreveu recentemente, eu acho que ele começou em 2015, um comentário sobre o livro do Apocalipse, dentro de uma perspectiva que toda a Bíblia, ela é escatológica. Eu gostei dessa proposta dele, por quê? Porque eu concordo com ele. Porque toda a Bíblia, ela é escatológica. Uma vez que o pecado entrou no mundo,
e havia uma promessa de restauração, toda a Bíblia ela passa a ser escatológica. Então, qual é o ponto que ele vai abordar? Ele vai trabalhar a escatologia no Novo Testamento, levantando os pontos que ela vem acontecendo gradualmente dentro do Antigo Testamento, desde Gênesis 3:15 até Apocalipse. Então, eu ainda não tive acesso a esse material, porque o primeiro material foi escrito em inglês. Aí eu pedi o contato com ele, não sei se esse material já foi traduzido. Então, o segundo livro é Razão da Esperança. Terceiro livro é Eu Creio. Esse livro é do reverendo Hermes Steinmeier, um dos maiores teólogos e um dos maiores calvinistas da IPB, muito conhecedor da história da igreja também. Ele é autor, eu creio que hoje, de mais de 40 livros, de temas diferentes. Esse livro, Eu Creio, é o livro escrito com um pressuposto básico no credo apostólico, que tem na maioria da Bíblia dos Irmãos, no Zinário, credo apostólico, e ele vai falar de uma perspectiva a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dentro da temática do credo apostólico. Só que ele aborda também, a respeito do ministério de Jesus Cristo, ele vai chegar até o triunfo de Jesus. Ele vai falar um pouquinho também sobre o juízo final. O que é que eu gosto de interessante na temática do reverendo Hermes Steinmeier? Por quê? Porque o que ele escreveu aqui, certamente, ele já pregou em algum lugar. Então, ele escreve de uma maneira bem fácil de você compreender. Ele vai escrevendo ponto por ponto. Então, qualquer um que lê vai compreender com muita facilidade. O quarto livro é Mais que Vencedores, de William Hendricks. Esse aqui, quem quer ter uma compreensão boa de Apocalipse, com a linguagem acessível, leiam esse livro, gente. Olha, esse é magrinho, né, professor Raquel? Então, ele vai escrever sobre todo o livro do Apocalipse. E a temática dele, ele é bem específica, bem pontual, não trabalha assim, colocando dúvida nas cabeças das pessoas, nem trazendo confusão, porque ele trabalha de uma maneira muito gostosa de se ler e muito tranquila. Então, você vai ler e vai gostar. Então, você que quer esclarecimento sobre o livro do Apocalipse, você não pode morrer sem antes ler esse livro. Quem escreveu? William Hendricks. William Hendricks é um teólogo e um dos maiores comentaristas do Novo Testamento. Ele começou a escrever comentários do Novo Testamento e fez discípulo, e o seu discípulo chama Kistemaker. Você vai ver que são os livros vermelhos, com o símbolo da editora Cultura Cristã. Ele fez vários comentários. Depois que ele morreu, Kistemaker deu continuidade aos escritos dele. Então, esse livro Mais que Vencedores é muito bom, bom mesmo. Ele vai falar sobre todo o livro do Apocalipse. Então, sobre o juízo final, ele vai abordar de uma forma, não citando o tema, mas ele aborda de uma forma mais abrangente, lá no capítulo 20 do livro de Apocalipse. Então, é muito tranquilo esse livro também, então você pode ler com muita tranquilidade. E eu acho que eu tenho esse livro em PDF também, que alguns preferem. O outro que eu quero citar é a Confissão de Fé. O que é legal da Confissão de Fé, principalmente esse? Hoje você já pode abaixar o app no seu celular, o aplicativo da Confissão de Fé, você pode ter acesso ao celular. Porque eu gosto dela desse tamanho. Eu tenho aquele tamanho, um exemplar de bolso, onde vem todos os símbolos de fé junto. Porque quando ele vai tratar do assunto, por exemplo, ele faz referência de Romanos, que está dentro desse assunto. Ele cita Romanos e já vem transcrito o texto bíblico embaixo. Então é muito gostoso por isso. E aqui, por exemplo, ele tem um ponto sobre um assunto, e aqui estão todos os textos bíblicos que embasam o ponto básico dele. Então, a teologia, a confissão de fé, melhor dizendo, de Westminster, é muito bom porque ela vai trazer essa abordagem. Se alguém tem dificuldade de ler o assunto e ir na Bíblia, você já vai encontrar todos os textos ali e você vai amarrando. Um outro livro que eu não tenho aqui, que eu tenho em PDF, é A Bíblia e o Futuro, de Antônio Huckman. Excelente também. E se eu fosse indicar um desses, e o que você menos indicaria? O que eu menos indicaria seria o de Luiz Berkhoff. Por quê? Porque a temática dele é um pouquinho mais difícil de ser compreendida. E aí, por quê? Porque ele levanta pontos históricos, ele vai fazer o seguinte, pensa nisso e chega à conclusão. Então, ele vai levar você a concluir um pouquinho mais sozinho, a partir daquilo que você leu. Os outros são mais tranquilos, principalmente Leandro Lima e Hermes Steinmeier. Kistemaker, você vai ler e daqui a pouco você vai sair pregando sobre o Apocalipse em todo lugar, e sem medo e sem temor. Dito essas coisas, eu espero que esses livros não voltem para casa hoje e alguns irmãos tomem emprestado, demonstrando interesse pelo assunto. Tá bom?
Se vocês não lerem, eu vou emprestar. Pronto. Esse aqui. Pronto, é o que a gente pode fazer. Como nós vamos ler sobre o assunto, eu empresto para vocês e a gente pode fazer uma ciranda de leitura. Alguém terminou, vai passando para o outro, que é muito gostoso. Dito essas coisas, nós vamos conversar um pouquinho sobre juízo final. Como eu já fiz em outros assuntos, primeira coisa eu quero saber o que é que está na cabeça de vocês sobre esse assunto. O que é que está na cabeça de vocês sobre o juízo final? É que Jesus está voltando, o que mais? O que é que está na cabeça de vocês quando fala sobre o juízo final? Que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Que nós seremos julgados segundo as nossas obras. O que mais? Aham. Muito bem. O que mais? Mais alguém? O juízo final é também o desfecho de toda a história, de tudo que veio, desde a queda de Adão, da promessa da vida do Salvador, do seu retorno, no caso, a volta se refere. É o final, é o bíblico mesmo, é o fim de tudo. Uhum. Alguém mais? Não sei se para a nossa alegria ou para a nossa preocupação, é certo que tem muita gente que tem medo de falar sobre o juízo final. Muitos crentes têm medo. Inclusive, quando saem essas profecias aí na televisão e outros, que o mundo vai acabar extinzando, um bocado de gente fica com medo e fica perguntando, será que isso é verdade e tal? Inclusive, depois que passa aquela data que nada aconteceu, a pessoa vibra como se fosse algo, não, tá vendo aí, o mundo não acabou não. Então, gente, eu já falei isso uma vez que eu preguei no livro de Apocalipse, vou falar hoje, gente, quando nós falamos de juízo final, não serve de base para a igreja temer, para a igreja ter medo, para o povo de Deus ter medo. É motivo da gente se regozijar. Por quê? Porque nós somos salvos. E porque aqui, nesse juízo final, diante de tudo que os irmãos falou, aplicar-se-á a justiça de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia e o seu juízo. Então, o assunto de hoje não é um assunto para ninguém temer. Então, de repente, se porventura apagar a luz, a gente está falando de juízo final, ninguém vai sair correndo, pensando que já é o fim do mundo. Porque isso é o de menos, uma luz apagar diante de todo o desfecho. Por ser um assunto que nós podemos falar introdutório hoje, porque certamente o pastor Clóvis dará continuidade a semana que vem, o que é que eu vou fazer? Eu vou seguir o meu esboço aqui, e no final eu vou abrir para perguntas. Por quê? Porque se eu não conseguir responder, eu largo para o pastor Clóvis responder semana que vem. Tá certo? E também para eu não me perder. Por quê? Como eu vou falar só hoje, eu procurei fazer um guia aqui para que a gente consiga concluir hoje. Normalmente meus sermões costumam dar 7, 10 páginas, o esboço de hoje tem só 4, então para a gente tentar ser um pouco mais sucinto. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 2 textos. O primeiro dele é Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. E Malaquias, capítulo 3. Malaquias, lembra que é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3. Vamos ler primeiro Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo de número 15. Diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono.
Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse texto tem elementos para a gente ficar aqui a noite toda destrinchando cada minúcia dele. Mas o que é que você precisa focar nesse texto? Primeiro, Deus está no seu trono e Ele há de julgar vivos e mortos. Segunda coisa que você deve levar em consideração nesse texto também. Todos nós, todos os seres humanos, eles serão julgados mediante as suas obras. E, em terceiro e último lugar, nós precisamos focar no fato de que o juízo final, ele existe, e existe uma determinação, uma sentença final, tanto para o povo de Deus, como para aqueles que não são de Deus. Essas são as três coisas básicas que a gente deve focar nesse texto aqui. Vamos para Malaquias, capítulo 3, versículo 13 ao 6 do capítulo 4. Diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltarei como os bezerros soltos na estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. O que nós precisamos focar no texto de Malaquias, a semelhante do que diz o salmista no Salmo 73, o povo de Deus estava chegando para Deus e queixar: Senhor, olha, a gente tem perseverado no teu caminho, tem guardado teus mandamentos, mas de que me serviu isso? E aí ele olhava para os ímpios, olhava para aqueles que falavam mal do Senhor, ou usavam o nome do Senhor em vão, ou não honravam o Senhor. Aquele povo estava prosperando. E aí ele olha para aquele povo prosperando, sem nada acontecer, falou: Senhor, quem está prosperando é quem não tem meu Senhor, e a gente não está prosperando. E aí Deus chega para ele e fala o seguinte: olha, eu vou mostrar para vocês que vale a pena servir ao Senhor até o fim. E eu vou mostrar para vocês a diferença no final. Porque o que importa para o cristão é o final da sua vida aqui na terra. Para onde ele vai e como é que vai ser o seu veredito final no grande dia do Senhor, no dia do juízo do Senhor. A visão que o salmista tem do que acontece com os ímpios, ele diz que entrou no templo e Deus lhe deu uma visão, que ele atinou com o fim deles. E o fim dele era o quê? De destruição, apontando para uma destruição eterna
dos ímpios que certamente prosperaram na terra e a salvação e o consolo daqueles que permaneceram fiéis. Então, que a gente deve olhar para o texto de Malaquias. O povo se queixa, dizendo que não vale a pena ser fiel. Deus se vira para o povo e fala: olha, essas palavras de vocês são duras, mas eu quero mostrar para vocês que vale a pena permanecer me servindo até o fim. E o justo e o não justo, eles terão finais diferentes. Mas há pelo menos 50 referências bíblicas a respeito do juízo final, principalmente no Novo Testamento. Então, isso indica a importância desse tema dentro da Escritura, que não é um tema que pode passar em branco. Segundo a Escritura, haverá um dia em que Deus se assentará no tribunal e julgará todas as pessoas e tudo que foi feito nesse mundo. A Bíblia fala do juízo final e quando haverá a consumação da história, tendo todos os homens que prestar conta de seus atos, suas palavras e pensamento. A existência do dia do juízo é uma das certezas que temos e que vale a pena servir ao Senhor. Ou seja, nós temos certeza que vai acontecer o juízo. E disso, nós devemos ter certeza que vale a pena servir ao Senhor quando nós olhamos para o juízo final. E quando eu perguntei se alguém aqui tem medo quando falo do juízo final, qual é a sua reação, porque eu queria, se você tem medo, ou se você não tem medo, eu queria lhe dar uma notícia. Independente de você ter medo ou não, isso vai acontecer. Independente de você estar motivado para que esse dia aconteça ou não, isso vai acontecer. Não tem como a gente evitar o dia do juízo final. Por isso, é melhor a gente olhar logo para o dia do juízo final com expectativa no nosso coração. E aí talvez você consiga, ainda no final desse culto, sair daqui sorrindo, porque olhando para a cara de vocês, dá até medo e preocupando quanto vocês estão tensos. O estudo dessa doutrina está longe de ocasionar terror. Antes, ela deve nos conduzir à glorificação do nome de Deus. Por quê? Porque vai chegar um dia em que a justiça de Deus, de maneira plena, ela será aplicada à vida do ser humano. Mas vocês falaram a respeito do juízo final. E eu queria fazer uma pergunta, talvez com base até no texto que o nosso irmão Gilmar citou, que disse que depois da morte segue-se o juízo, não é verdade? O reverendo Heber Júnior, ele faz uma pergunta muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ele faz a seguinte pergunta: por que Deus tem que fazer o juízo final? Se quando as pessoas morrem, elas já têm o seu lugar definido. Ou seja, se existe a doutrina da predestinação, de que quem é salvo vai para o céu, e quem não é salvo vai para o inferno, por que então Deus vai fazer o juízo final? Se cada um após a morte já tem o seu destino, ou se até mesmo aqueles que estiverem vivos até o juízo final, naquele dia em diante eles já vão ter o seu destino, porque isso já foi pré-determinado pelo próprio Deus. Então, se Deus já determinou para onde cada um vai, por que então fazer o juízo final? Enquanto eu bebo uma água, vocês podem pensar e tentar responder também. Diante das palavras do ladrão da cruz, um dos ladrões da cruz disse o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O próprio Senhor Jesus disse que Judas, desde o princípio da criação, foi eleito pelos desígnios de Deus como filho da perdição. Em outras palavras, desde o início da criação, Judas foi condenado ao fogo do inferno. Se Judas, desde o início, foi condenado ao fogo do inferno, e desde o início, naquele mesmo dia, o ladrão da cruz já estaria no paraíso, então, fica mais fácil a pergunta: diante de tudo isso, para que mais juízo? Só para lançar luz, para a gente continuar pensando, eu gosto muito do que Jesus fala no texto do Evangelho de João, capítulo 11, lá a respeito da morte de Lázaro. E você pode ir para lá comigo, João, capítulo 11.
João capítulo 11. Deixa eu só achar o versículo aqui que eu quero compartilhar com vocês. João 11, a partir do versículo 41. Eu gosto muito disso que Jesus fala aqui, porque ele nos ajuda a entender várias questões dentro da Sagrada Escritura, que muitas vezes tem trazido uma série de interrogações para a nossa mente. Jesus está lá na aldeia de Betânia, aonde Lázaro havia morrido, onde ele foi lá para ressuscitá-lo. Depois de todo o processo, no versículo 41, o povo tirou a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Olha o que é que ele diz no verso 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, Jesus orou certamente em voz alta, para que o povo soubesse que Deus o respondia e crescem que Deus havia enviado Jesus. Jesus poderia sim muito bem orar em silêncio e Deus agir, ou ele simplesmente poderia atuar com o seu poder e mandar Lázaro sair para fora. Mas ele deixa claro o seguinte: olha, para que o povo entenda todo esse processo do meu ministério messiânico aqui na terra, eu orei em voz alta para que eles ouvindo, e para que eles vendo o resultado da oração, eles saibam que o Senhor me enviou. O que isso nos ajuda na compreensão daquilo que a gente está estudando? Tem coisa dentro do Apocalipse, que ele está descrito, principalmente no que diz respeito ao juízo final, ele simplesmente está sistematizado dentro da Bíblia, para que a gente se aproxime o máximo da compreensão daquilo que Deus quer dizer para a gente. Então, por isso que algumas coisas que vão ser ditas a respeito do juízo final, não significa que vai acontecer literalmente, e que nem tampouco elas vão acontecer na quantidade de vezes que elas aparecem. Mas significa que elas foram descritas dessa maneira, para que a gente tenha a compreensão gradual. Porque Deus, ele enxerga o todo de uma única vez. Nós só conseguimos enxergar à medida que as coisas vão acontecendo. Então, por que Deus tem que fazer o juízo final, se quando as pessoas morrem, elas já têm o lugar definido? Nós encontraríamos a resposta para essa pergunta nas palavras do reverendo Leandro Lima, em Razão da Esperança. Ele certamente diria: é impossível. Deixa eu só destacar. Quando eu faço essa citação direta desses autores aqui, eu faço porque eu concordo com eles. Então, quando alguém está falando sobre um assunto, ou discorrendo sobre um assunto, ele não pode apenas escrever e dizer: essa é a opinião minha. Ele precisa ter um referencial teórico para ter crédito. Então, isso funciona dentro da sistemática de estudo. Então, eu poderia até falar isso que ele falou aqui, sem citar ninguém. Mas quando eu cito, me dá um pouco mais de base. É por isso que às vezes eu vou citando eles. Então, Leandro Lima diria: é impossível que uma pessoa receba todo o mal que merece em vida, ou mesmo bem, e por essa razão é preciso que haja o juízo final. É impossível que alguém receba todo o mal que mereça, como recompensa dos seus malfeitos em vida, ou até mesmo receba a recompensa do bem, e é por isso que é preciso haver juízo final. Deixa eu explicar. Por exemplo, vamos supor, alguém está passando na rua, e um meliante vai lá e tenta assaltá-lo. A vítima está com uma arma. Reage, atira e pum! Mata. Calma, gente. Oxe, eu estou contando a história. E mata o meliante. O que é que nós falamos diante disso? O que é que nós falamos diante dessa cena? Sabe o que é que nós falamos? Nós falamos assim: bem feito, isso foi o castigo de Deus. A gente fala que aquilo é o bastante
para ser aplicado a alguém que foi pecador e que transgrediu a lei de Deus. Isso não é suficiente. Por isso que precisa haver o juízo final. E aí nós vamos discorrer mais isso. Então também, para aquele crente que permaneceu fiel o tempo todo, que serviu ao Senhor, um Corcel 77 não é tudo de bom que Deus quer dar para aquela pessoa. Tem algo maior ainda que Deus vai dar para aquela pessoa que permaneceu fiel. Por isso que precisa haver esse juízo. O presbítero Aliomar levantou o dedo ali. Por favor, presbítero. Presbítero, me permita só passar o microfone, porque segundo a produção ali, fica melhor para captar o som. Por favor. A grande questão, pastor, especialmente do cristão, é que quando se fala de juízo, de julgamento, só se passa pela cabeça a condenação. É muito importante, eu vou precisar dela mais no final. Então segura isso aí, que o senhor está chegando onde eu quero. Só que nós vamos dar mais alguns passos. O senhor chegou no ponto importante. O senhor captou a mensagem. Estamos chegando lá, é isso mesmo. Eu vou passar a palavra para o senhor concluir daqui a pouco. Isso é importante, que o presbítero Aliomar começou a falar, que não pegou o que ele começou a falar, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele, porque nós vamos chegar lá. E isso é importante para que a gente olhe para esse julgamento. Para a pergunta feita pelo reverendo Heber Júnior, o mesmo responderia dizendo: o juízo final existe para mostrar o grau de recompensa de todos aqueles que vão comparecer diante do tribunal de Deus. Essa é uma declaração co-irmã com o que o pastor Leandro Lima falou. Ou seja, o juízo final ele precisa existir para que Deus determine o grau de recompensa para cada pessoa, quer seja boa ou quer seja má. Então tudo isso vai acontecer quando? No juízo final. Eu queria destacar umas coisas. Por exemplo, primeiramente, precisamos considerar que o tribunal de Deus, ele não é um tribunal investigativo. E aí, a gente começa a andar para aquilo que o presbítero Aliomar falou. Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Deixa eu só conferir o versículo aqui, que eu estou com uma leve impressão de que não é o versículo que eu queria. Eu falei Mateus quanto? Certo. Versículo 36 diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta. Quando? No dia do juízo. 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas nas trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Vale destacar que esses textos, eles não têm uma ligação com o tal telão público, que eu já vi algumas pessoas falarem em pregação. O que eu estou falando de telão, gente? Deixa eu confortar vocês aqui. Eu já vi muitas pregações, algumas pessoas falam o seguinte: no dia do juízo final, Deus vai botar um telão grande lá e vai passar toda a sua vida lá. O que você fez, o que você não fez, o que você deixou de fazer, o que você pensou. E aí quando o pregador fala isso, os irmãos começam a entrar no estado de tensão. Falam: ô Senhor, não deixa passar não, isso acontecer não. Vale destacar o seguinte, gente, isso não vai acontecer. Quando o texto fala que nós vamos comparecer diante de Deus, que nós vamos prestar conta de todas as nossas palavras, significa apenas que Deus vai trazer à tona todos os nossos atos no nosso relacionamento com Ele. É algo de um tratamento pessoal. Por quê? Deixa eu perguntar para você, quem aqui já é salvo em Cristo?
Quem é salvo em Cristo certamente tem o quê? Certeza da salvação. Quem tem certeza da salvação, crê que no último dia, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: vinde, bendito do meu Pai. Agora deixa eu perguntar para você, qual o interesse de Deus em pegar toda a tua vida, tudo que você pensou, de bom e de ruim, e expor em um telão, para todo mundo ver, e depois fala o seguinte: entra, já fiz você passar vergonha mesmo. Qual o interesse de Deus nisso, gente? Então, deixa eu tranquilizar vocês, a sua vida não vai passar no telão. É claro que o telão já surgiu bem tempo depois, não sei porquê. Isso se chama alegoria. É colocar elementos dentro do texto bíblico onde não tem base suficiente para isso. Então, o juízo final, ele não traz essa ideia. Esses textos que a gente leu aqui de Mateus e Coríntios, eles não trazem essa ideia de exposição da vida. Mas a palavra de Deus traz essa ideia de que nós vamos prestar conta a Deus. Mas quando nós entendemos que o tribunal de Deus, ele não é um tribunal investigativo, aí nós vamos entrar na questão que o presbítero Leomar falou, e daqui a pouco passar o microfone para ele. Quando se fala de juízo final, quando se fala de julgamento, logo vem à nossa mente um julgamento que eu creio que quase todo mundo aqui assistiu. O julgamento de João Grilo, do padre, do bispo, do padeiro, da sua esposa, na onde? No Alto da Compadecida. Vem à mente, gente. Vem à mente lá, aquele trono, Jesus sentado, só não tem um outro personagem lá, mas está lá. E aí aparecendo, falando: você fez isso, você fez aquilo outro. Oh, Senhor, mas eu fiz mesmo. Ah, mas eu queria uma segunda chance. Uns voltam, vai para o purgatório, outros voltam à terra. Tem um até que insiste: não, eu mereço mesmo o inferno, e vai olhando para trás. Gente, não vai acontecer aquilo. Não vai, não é daquele jeito. E não vai acontecer aquilo. Outra coisa que vem à nossa mente, talvez venha à nossa mente um tribunal do júri, aonde está sentado lá a promotoria, né, o Ministério Público, está o réu sentado, advogado de acusação, advogado de defesa, o juiz lá esperando a argumentação e depois dá o veredito final. Imagine, está lá Gilmar sentado e ele precisando de um advogado. E o advogado de acusação lá: olha, Gilmar fez isso, pecou na terra. Aí o advogado de defesa fala: não, mas ele é um servo bom. Gente, não precisa vir isso na sua mente. Não vem, não vai ter isso. Sim, sim. Então, o que a gente pode olhar para o julgamento, o juízo final, quando se fala? Presbítero, por favor, dê continuidade à sua participação, que é de suma importância. Como eu estava falando, todo mundo teme muito a presença do juiz. Porque sempre quando se fala em justiça, em juízo, está diante do juiz, o que vem na mente é condenação. É que nós vamos estar diante de um juiz que a função dele é julgar, é condenar, mas é também absorver. Justificar significa absorver. Tem dois textos que eu gosto muito deles, relacionados a esse assunto. Primeiro é Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. E por que não há condenação? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, quando você está diante de um juiz, pode ser para condenação, sim. Mas pode ser também para justificação, ou seja, para que você seja absolvido. Porque a função do juiz é esta, é dar o veredito de condenado ou absolvido. Mas nós, da Bíblia diz o que? Filhinho, não pequeis. Se todavia pecardes, tem um advogado. Então nós estamos confiados em quem? No nosso advogado, porque ele é quem, de fato, apresenta a nossa causa diante de Deus. Então não temos que ter medo de condenação, de estar diante no dia do julgamento, porque nós fomos justificados mediante o quê? A nossa fé, mediante Jesus Cristo. Aí entra em outra questão interessante. Por exemplo, esses personagens que fazem parte do tribunal do júri, eles estão atuando já. O acusador, o diabo. Quem é o nosso advogado? Jesus. O apóstolo João vai trabalhar muito bem isso.
Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, que está intercedendo por nós. O reverendo Heber Campos, ele, não em escritos, mas ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que depois do que Cristo fez, o diabo nem poder de acusação ele tem mais. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou pelos nossos pecados, toda dívida já foi cancelada, ou seja, Jesus já ganhou a causa por nós. Jesus já ganhou a causa pela igreja. O diabo não pode mais acusar a igreja do Senhor. O diabo não pode mais tentar sentenciar ou condenar a igreja do Senhor. Por quê? Porque o nosso advogado já ganhou a causa lá na cruz. Então, por que nós precisamos do julgamento? A única coisa que vai acontecer no julgamento é que a única coisa que falta é Deus como juiz, e o juiz que vai vir representando Deus é na pessoa do Filho, ele só vai vir dar a sentença final. Sem apelação, justamente. Então, no juízo final, ninguém vai abrir a boca. Só o nosso juiz, só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem mesmo o diabo vai poder abrir a boca para acusar ninguém. Nós não vamos mais precisar de defesa. Por quê? Porque a nossa defesa já aconteceu por meio de Cristo Jesus. E é por isso que a salvação pela graça, Ele traz para nós esse fardo leve. Paz com Deus. Esse peso leve, então não precisa mais você estar se esperneando, procurando um advogado, procurando fazer defesa, o advogado me acusou, meu Deus do céu, será que eu vou perder minha salvação? Não precisa dessa agonia, porque a graça vai nos mostrar que Deus já venceu a causa por nós. E agora nós podemos andar confiados em Cristo Jesus e que o diabo não mais pode condenar. Por isso que o texto que o presbítero leu diz, agora, pois, já não há mais nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque o nosso advogado já ganhou a nossa causa. O diabo não pode mais acusar e não há mais juízo de condenação para nós. Sim. Sim. Isso. Mas no juízo final ele não vem mais. Vai vir como juiz. Ele já vem com o juiz. Para aplicar a sentença. Não tem que preparar no dia do juiz, não. Tem que preparar agora. E outra coisa, Depois não tem mais chance. bem lembrado, professora Raquel. E aí vale deixar claro também que não tem purgatório, não. Não tem purgatório. Não adianta depois que você morrer, você vai ter uma segunda chance de voltar ou de ficar em um lugar aonde vão poder fazer alguma coisa por você. Uma repescagem. Eu não sei o que você quer dizer com isso de repescagem, mas é isso mesmo. É uma possibilidade de ele se reerguer. E vale, gente, a gente ressaltar que boa parte dessa doutrina do purgatório, ela foi pregada quando a Igreja Católica tentava levantar a famosa Basílica de São Francisco, que precisava arrecadar dinheiro. Se alguém pensava que algum parente tinha morrido e ido para o inferno, ele dando uma boa oferta, quem sabe Deus tiraria de lá e colocaria ele em um bom lugar, ou até mesmo lhe daria uma nova chance. Então, tudo isso, esse fundo de inverdade, é sustentado por uma motivação meramente humana. Então, deixa eu tranquilizar vocês. Falando a verdade, vamos confessar aqui entre nós? Ronilson, vira para uma parte branca aí para não ver quem está confessando. Quem tinha medo do telão aí, levanta a mão. Fala a verdade. Quem tinha medo do telão? A gente tinha medo. Na hora que falava assim, a sua vida, o que você pensou vai passar no telão de Deus. E aí o povo, aí o cara ficava, misericórdia, Senhor. Isso é, como eu falei, dentro daquilo que Jesus falou, isso é para trazer a ideia daquilo que vai acontecer no nosso relacionamento entre nós e Deus. Lembra que quando o escritor de Eclesiastes está alertando a juventude para que eles aproveitem a vida como querem, gozem a vida com a mulher e tal, a mulher da tua juventude, da tua mocidade, aí fala, lembrando que de todas essas coisas, Deus te pedirá conta. É um relacionamento nosso direto com Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, professor Raquel. Por exemplo, nós já somos salvos? Sim. Vamos participar do julgamento? Sim. Mas não do julgamento para condenação, mas apenas para aplicar a sentença de salvação. É como se fosse o seguinte: o aluno estudou, ele passou em todas as provas,
já saiu o resultado final, e depois tem a colação de grau para quê? Se todo mundo já sabe o que ele passou. É o momento de comemorar e de premiar aquele que venceu. Todo mundo já sabe que a pessoa concluiu o curso, mas vai lá, recebe o diploma, recebe o certificado de curso, e aí sai aquela alegria. Então, a ideia é de que Deus vai tornar pública essa recompensa. Não há interesse de Deus em envergonhar os seus, mas agora o interesse de Deus é de honrá-los. Em relação à salvação, não. Aqui vem plena luz em relação às coisas das trevas. O que é que encobre as nossas coisas? O pecado. Ou melhor, as trevas que encobrem os nossos pecados. Agora nós estamos diante de Deus. E nós podemos nos apresentar diante de Deus como nós somos, sem estar sujeito à condenação. Porque agora nós estamos salvos em Cristo. Porque o que acontece é o seguinte, é como se diz o seguinte, Deus vai aplicar também aos perversos apenas a sentença. E aí, certamente, ele vai, da sua forma, dizer o porquê eles estão indo para o fogo eterno. Porque, na verdade, é o seguinte, alguém ser punido, sabendo porque ele fez, certamente isso vai trazer um pouquinho mais de dor. E agora, ele sabendo de tudo isso, e não tendo mais a possibilidade de arrependimento. Nós seremos apresentados de Deus ainda com as nossas falhas, mas sem possibilidade de condenação. Depois de tudo isso que vai acontecer, o nosso corpo será transformado e nós subiremos. E agora, com não mais possibilidade alguma de pecar. Então, tudo isso acontece, professora Raquel, eu ia falar no final, mas posso adiantar, para que a gente saiba o que é o seguinte, que vai ter o juízo e que todo mundo vai prestar conta a Deus de todos os seus atos, mas não necessariamente algo que as pessoas precisam ver, mas Deus vai mostrar que tudo aquilo que a gente fez, por mais que a gente pensava que Ele não estava vendo, Ele vai mostrar que Ele estava vendo e que Ele sabia de tudo, porque Ele tudo prescruta. E na verdade, tem muita gente que está fazendo muita coisa errada achando que nem mesmo Deus sabe. Por que a gente tenta fazer isso às vezes? Até nós que somos crentes, imagina os ímpios. Eu acho que foi Gilmar que levantou a mão, depois a gente voltar. Na realidade, eu não sei em que contexto está escrito esse texto que a Raquel citou, mas no meu entendimento, no meu entendimento, eu acredito que trazer à tona, né, trazer à luz aquilo que está escondido nas trevas, esteja muito mais assim relacionado assim à consequência das nossas vidas, na nossa trajetória de vida. Tem até um texto que Jesus diz assim: o que for feito escondido no cômodo mais escondido da casa, será publicado no seu eirado. O teu pecado te achará. Talvez assim, aquilo que aconteceu com Davi, né, no momento em que ele ocultou o seu pecado, e depois veio as consequências, eu acredito que isso aí, né, esteja relacionado assim a consequências, né? À medida que vai se revelando através, a gente vai sofrendo as consequências dos nossos atos. É o meu entendimento, né? Na trajetória de vida, o senhor até citou os personagens, né? O acusador, o advogado, durante a nossa trajetória de vida. Sim, essas consequências, elas podem vir, mas o que eu queria mostrar é o seguinte, é que o ímpio, ele traz sempre a ideia consigo mesmo, que ele consegue fazer muita coisa mal, sem transparecer tudo isso. Meus irmãos, Davi, no Salmo 51, ele vai deixar uma expressão, tanto no Salmo 51 como no Salmo 139, que ele vai pedir a Deus, que sonda o seu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Ele vai dizer o seguinte: livra-me até das culpas que me são ocultas. Ou seja, tem pecado dentro da gente que a gente não reconhece como sendo pecado por conta da nossa natureza pecaminosa. Então, são essas coisas que vão ser colocadas diante de Deus, como se o seguinte: olha, tudo isso era pecado, e talvez você não seja pecado, mas eles são conhecidos diante de mim, e nada foge diante de mim. O que eu acho interessante é que o texto de Apocalipse fala que a terra e o céu tentaram fugir
da presença de Deus e não conseguiram. Por quê? Porque nada foge ao olhar de Deus. Então, até mesmo aqueles pecados que estão no mais do nosso íntimo, que nós não achamos que é pecado, Deus está falando o seguinte: olha, todas essas coisas estão patentes a mim. Então, hoje, vocês estão prestando conta diante de tudo isso que vocês fizeram. Talvez isso fique mais claro um pouquinho quando a gente chegar na parte final, onde a gente vai tratar um pouquinho da simultaneidade desses fatos. Eu quero lembrar um fato aos irmãos aqui, que às vezes é comum até entre nós. Até outro dia mesmo conversava com uma pessoa crente e falava a respeito de uma senhora que ela é tão sofrida com a família dela é uma família tão perversa. E esse crente falava, disse, olha, eu tenho certeza que Deus já tem um lugarzinho reservado lá no céu para a dona fulana por causa da família dela. Pelo sofrimento que ela tem. Gente, o nosso sofrimento aqui na terra não nos isenta do juízo de Deus, a menos que haja arrependimento e reconciliação com Deus através de Cristo. Sofrimento temporal aqui na terra não nos purifica a ponto de termos direito a nada a respeito da salvação. Que a Bíblia diz que não é por obras, né? Não é por absolutamente nada disso que nós vamos ser justificados. Então, a vida de sofrimento aqui na terra, sem conhecimento de Deus, ou uma vida de retidão, também aqui na terra, sem conhecimento de Deus, nenhum dos dois justifica ninguém para ter direito à salvação, porque é através de Cristo. Amém. Presidente Márcio. A gente fala de Deus como juiz, a gente precisa lembrar de Deus como o justo juiz. No dia do juízo, certamente, Ele vai expor para aqueles que são escolhidos, que eles foram salvos porque eles receberam Jesus. E aquilo vai ser posto para eles. Dizer assim, isso vocês estão aqui porque vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E pensando na parte da condenação, quando Raquel fala expor aquilo que estava oculto, certamente Deus, por ser justo, Ele vai chegar naquele dia do julgamento, a pessoa vai estar em pleno juízo, em plena consciência, de que ele está indo para o inferno pelo que ele fez de errado, pelas obras das trevas que ele fez. Então, ele vai estar consciente, e Deus vai mostrar, meu filho, você vai para entrar para o meu gozo eterno, porque você foi salvo e lavado pelo sangue de Cristo. E você que não faz parte do meu mundo, você vai ser condenado por isso e por isso, por isso. Isso que estava encoberto, e agora eu estou lhe mostrando. Você tem alguma coisa a questionar diante disso? Eu acho que é mais ou menos isso aí. Não, justamente isso que eu pontuei. Essa questão de apontar, trazer à tona aquilo que está no mais oculto e aplicar o porquê que ele está recebendo aquela penalidade. Agora, vale a pena ressaltar que quando Deus está trazendo à tona e trazendo à luz, Ele está trazendo para quem? Para Ele mesmo e tornando consciente a pessoa do que Ele fez. Isso que Deus está trazendo à tona não é para todo mundo, não é para terceiros, não é para as pessoas, porque qual é o objetivo de Deus nisso? Em expor as pessoas para os outros. Não há um objetivo de Deus nisso. Por quê? Porque o tratamento de Deus quanto à salvação e quanto à condenação, ele é direto com a pessoa. Então, isso que o presbítero Biola falou, ajuda a fundamentar a minha tese dizendo o seguinte, que quando se fala de trazer à tona, Deus está falando, olha, eu tenho coisas a te apresentar que talvez você não soubesse. E isso está trazendo à tona quem? Deus sabia disso? Sabia. Mas talvez nem todo ser humano tenha plena consciência de que Deus sabe de tudo aquilo que estava no mais oculto do seu coração. Aquilo que Jesus falou. O Pai já sabe, mas eu estou trazendo à tona para que os outros tenham conhecimento de que Ele me enviou. No caso do juízo, Deus está trazendo à tona quem? Para que a própria pessoa tome conhecimento. Gente, são muitos anos de vida que a maioria aqui tem. Boa parte, pelo menos, chegou a 20. Que estão abaixo de 20 é uma minoria. Eu e alguns adolescentes ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tem coisa que a gente fez durante esses anos de vida que a gente nem lembra mais. Ou que a gente está como aí se nunca tivesse feito nada de ruim. A gente só fez coisa boa. Na mente do pecador entra aquilo que o presbítero Aleomar falou também. Gente, eu não bebo, eu não fumo, eu não brigo, não tenho vício nenhum. Eu sou uma pessoa boa. E aí Deus vai mostrar que não é bem assim. O nosso pecado, ele está oculto. E o ato de condenação, ele nos responsabiliza pelos nossos
pecados. Isso, o professor Paulo levantou a mão aqui. Depois do professor Paulo, eu vou andar um pouquinho no esboço aqui, e aí no final eu abro para perguntas novamente. Mesmo porque, pastor, no julgamento, nós que nos entregamos a esse Deus maravilhoso, lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, somos purificados. Então, se a gente pensar dessa forma que nessa revelação de que tudo vai vir à tona e for diante dos demais, nós seríamos envergonhados. E nessa não é, no meu pensamento, não é a função. Exatamente. Eu acho que o julgamento para nós é um dia de alegria. É um dia onde nós vamos ser recompensados, não de vergonha. Isso mesmo. Vamos andar só um pouquinho aqui, deixa eu só identificar onde foi que eu parei. Assim. Aqui, por exemplo, o dia de juízo, esse é um dia de separação das ovelhas dos cabritos. Então, esse texto vai nos ajudar a entender um pouquinho mais esse julgamento, porque o julgamento final, do juízo final, é uma coisa simples. É só o juiz aplicando a sentença final. Já foi julgado, justamente, vai ser aplicando a sentença final sobre as ovelhas e sobre os cabritos. Gente, eu não sei quem já criou cabra aqui, mas quando o texto faz analogia com ovelha e cabra não é de Deus mesmo, não. Meu pai morreu do coração, e eu acho que foi aquelas cabras que matou meu pai do coração. Gente, porque pensa no negócio que dá trabalho. Não, a gente fazia cerca bem feitinha, tinha dia que a gente estava almoçando, aí chegava alguém, moço, tuas cabras estão lá na irrigação que está fulano. Aí saía nós doidos, todo mundo, largava o feijão, chegava lá, o feijão estava duro, só os bolos misturados com a farinha, frio, velho, nem comia mais. E ia meu pai atrás dessas cabras com a gente. Voltava, caçava um buraco na cerca e não achava, sabia que ela tinha saído. A rebeldia, a insubmissão é uma analogia que o texto bíblico faz. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 25, nós já estamos caminhando para o fim, não significa que estamos terminando, mas já estamos caminhando para o fim. Mateus 25. E pelo visto vocês estão tendo demorado aqui. Teve um dia que eu cheguei da descoberta, era 9 e o galo cantando, e vocês estavam aqui ainda. Mas hoje eu não vou fazer isso não, meu irmão, fique tranquilo, vou só seguir o esboço aqui. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirás: em verdade vos afirmo, que sempre o fizeste a um desses meus pequeninos, nossos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixasse de fazer um desses mais pequeninos, a mim deixasse de fazer. Irão a estes para o castigo eterno,
porém os justos para a vida eterna. O dia desse juízo é o quê? Separar o povo de Deus dos que não são de Deus. É o dia de separar o quê? O trigo do joio. Por isso, gente, que não cabe a nós ficar especulando dentro da igreja. Quem é salvo, quem não é. Ficar julgando quem deve permanecer com a gente, quem não deve permanecer. Porque o dia da separação do trigo e do joio é no final. Lembra da parábola que Jesus contou? Que o Senhor plantou seu trigo, quando foi de madrugada, veio o inimigo e jogou a semente de joio lá e nasceu tudo junto. E os servos perguntaram: Senhor, quer que vamos lá arrancar o joio? O Senhor falou: não vá, para que, arrancando junto o joio, não venha o trigo também. Deixa isso para o dia da ceifa, para o dia da colheita. Então, o dia do juízo final é o dia de separação. Achando que isso é mérito diante de Deus para a salvação. Isso é muito complicado, você precisa entender em que contexto que é que Jesus está falando. Porque não é simplesmente o ato de fazer essas boas obras, simplesmente sem crer em Jesus Cristo, não justifica ninguém para a vida eterna. Esse argumento do Senhor, ele é importante, e quem nos ajuda a ter essa compreensão é Paulo escrevendo aos Efésios, né? Vamos lá? Capítulo 2. Capítulo 2. Vamos ler apenas o versículo 8 a 10. Diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O cristão vai conseguir fazer boas obras para que Deus seja glorificado através dele e que Deus seja visto na vida dele. E aí o grande problema é que quem faz boas obras faz com a intenção de fazer uma média com Deus. É reflexo de quem é salvo, justamente por isso. Então, quem não é salvo, ele não vai fazer boas obras com a intenção de glorificar aquele que o fez para boas obras, mas antes de tornar célebre o seu próprio nome. Aí é onde vem o perigo, e não vai surtir efeito, porque até mesmo Jesus disse que tem alguns aí que vão expelir demônios e não serão reconhecidos por eles. Por quê? Porque não visa a glória de Deus. Quando é que acontecerá o juízo final? Eu vou ler um parágrafo da Confissão de Fé. Que diz o seguinte: Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem pelo Pai foram dados o poder e o juízo. Nesse dia não somente serão julgados os anjos apostatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e feitos, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, o bem ou o mal, por meio do corpo. Então, quando é que vai acontecer o juízo final? O dia que já está marcado por Deus. Alguns textos vai dizer o grande dia do Senhor, ou o dia do Senhor, ou o dia do juízo, ou até mesmo a segunda vinda de Jesus, e isso também se seguirá à ressurreição de Cristo. Isso vai acontecer no dia da ressurreição de Cristo. Qual o propósito do juízo final? Eu também quero ler um trecho da Confissão de Fé, que ele vai resumir o propósito do juízo final. Diz assim: o fim que Deus tem em vista, determinado esse dia, é manifestar a sua glória. Vale a gente ressaltar que, tanto na salvação, como na condenação,
a glória de Deus é manifesta. Por quê? Porque foi aplicada a justiça do justo juiz. Então, tanto na salvação como na condenação, o nome de Deus é glorificado. E aqui cabe a gente fazer uma aplicação, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Uma vez que ela é pregada, ela vai produzir efeito, tanto para a salvação, como para a condenação. Então, o dia do juízo é o dia da glória de Deus ser manifestada, porque ali será aplicada a justa justiça de Deus. E aí diz o texto: e a glória da sua misericórdia eterna em salvação dos eleitos, e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Cristo Jesus, serão lançados no eterno tormento e punidos com a destruição eterna, provenientes da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então, esses são os propósitos do juízo: a glorificação do nome de Deus, a revelação da recompensa e do grau de punição, e também executar o julgamento de Deus sobre cada pessoa, e Deus designará o lugar para cada um. Quem será julgado? Os anjos caídos, com seus adoradores, e também toda a humanidade. E nós precisamos, eu só queria que a gente deixar aqui para vocês entenderem, que nós não podemos ser coniventes com os conceitos equivocados que existem a respeito do juízo final. Primeiro, tem gente que diz que o juízo final é puramente uma metáfora. E aí, o que é que vai dizer isso? Alguns eruditos alemães, eles vão dizer o seguinte: olha, é uma metáfora, ele apenas tem alguns elementos de verdade. Ou seja, nem tudo que diz a respeito do juízo final é verdade. Segundo o quê? Segundo aqueles que entendem que o juízo é simplesmente uma metáfora. E o que é que nós não podemos ser coniventes com isso? Porque o juízo final não é apenas uma metáfora, não tem apenas elementos de verdade, mas ele em sua essência é verdade. Ele vai acontecer, justamente. A segunda coisa que nós precisamos refutar é que o juízo ele é exclusivamente imanente. Ou seja, alguns que defendem essa tese, eles acreditam que o juízo final ele não vai aplicar em sua totalidade. Pode ser aplicado também em partes. Isso é os liberais que creem nisso. E talvez nós poderíamos dizer o seguinte: os inclusivistas hoje, os universalistas, eles talvez se encaixariam dentro disso também. Porque eles vão dizer o seguinte: olha, não é bem assim o juízo final de Deus, não. Deus vai mostrar a maldade do homem, mas no fim da conta, ele vai salvar todo mundo, e todo mundo será salvo. Quem é um dos pregadores de hoje, da atualidade, mais perigoso que eu acho, e que anda nessa linha? O nome dele é... Você não vou falar não, vai que você fica com curiosidade e vai ver esse cara. Esse cara é muito... Deixa para outra oportunidade. O juízo final não será um só evento. Tem gente que diz que o juízo final não será um só evento. Gente, não é isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque os pré-milenistas dos nossos dias, eles falam que, ou seja, os pré-milenistas são aqueles que creem que a gente está vivendo antecedente ao milênio. Isso é assunto para o pastor Cláudio continuar e para a Semana Teológica. Por isso, não perca, a partir do dia 24 ao dia 27, a nossa Semana Teológica. 24 de abril, está prestes a chegar, então você vai ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, é que eles vão dizer o seguinte, que há um juízo para os santos ressurretos, vai ter um juízo final exclusivo para os santos, para os crentes, os que estão vivos, que ressurgirem. Eles acreditam que um julgamento para a revelação de Cristo após a grande tribulação, e outros acreditam no julgamento para alguns segundo as obras, e assim receberão um grau de... Os eventos em um só, inclusive a volta de Cristo, ou melhor, vai ser vários eventos e não um só. Nós cremos que tudo isso é um único evento. Vai acontecer tudo no dia, o juízo final, a volta de Cristo, o julgamento,
o arrebatamento, vai acontecer tudo em um só dia. E por que essas coisas estão descritas assim? Para que a gente entenda o que vai acontecer. E para que a gente aceite que isso é algo inevitável. Vale a pena destacar que isso não acontece conforme o nosso entendimento sobre espaço e tempo. Porque, por exemplo, lá em Mateus, se eu não me engano, 24, se eu não me engano, a partir do versículo 27, diz que como um raio que nasce no Oriente e se põe no Ocidente, assim será o quê? A vinda do Filho do Homem. Se eu falasse, ó, o relâmpago lá, vocês virassem, não ia ver, porque foi rápido. Isso mostra o quê? Que todos esses eventos, eles acontecerão simultaneamente. Você já imaginou? Dizem que hoje na Terra, vivos, tem mais de quantos bilhões de pessoas? Mais de 7 bilhões de pessoas. Se a gente for tentar imaginar, tanto que já morreu, imagine todo mundo, em um lugar só, sendo julgado, um por um, conforme o nosso espaço e tempo. Não dá nem para imaginar isso. O que a gente vai imaginar é que vai acontecer o julgamento? Vai. Vai acontecer a volta de Cristo? Vai. Vai acontecer de Cristo levar a sua igreja? Vai. A gente só sabe que isso vai acontecer, e isso tudo de uma maneira muito rápida. Tudo isso serve para quê? Para que a gente entenda que de tudo isso a gente vai prestar conta a Deus, mas Deus vai levar a sua igreja para morar eternamente com Ele. Há uma outra doutrina que a gente precisa refutar, que eles vão dizer o seguinte: o juízo final é desnecessário. Alguns acreditam que não há necessidade do julgamento final, pois acham que o destino de cada um é dado na hora da morte. Morreu, muita gente diz que acabou. Não é bem assim. A gente sabe que depois da morte, como o Gilmar disse, segue-se o juízo. É claro que algumas coisas, elas já acontecem como um pré-episódio final, que nós chamamos de estado intermediário dos mortos. Quando um crente morre, certamente ele já vai para um lugar de paz, que não é o lugar final. Quem morre sem Cristo, ele também já vai para um lugar que não é ainda o estado final, mas ele, tanto quem vai para o céu, já desfruta de líquores do céu, quem vai para o inferno também já está experimentando um pouco das tormentas do inferno, porque tudo isso vai acontecer quando acontecer o julgamento final. Por quê? Porque quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Os mortos vão ressuscitar, os vivos terão seu corpo transformado, e aí depois nós vamos para o lugar final. Entretanto, isso não significa que o estado intermediário é um estado onde as pessoas podem mudar de lugar. Isso fica claro à luz de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 32, na parábola de rico e Lázaro, aonde o rico morreu e foi para o inferno, e Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E ali havia um grande abismo, onde quem estava de um lado não podia passar para o outro. Conceitos que devemos considerar. O juízo final é um evento inevitável. Jesus será o juiz, ressurreição, arrebatamento, juízo final será algo que vai acontecer simultaneamente. Concluindo, meus queridos, o dia do juízo final, busque ter maior interesse por aquilo que lhe cabe. Certamente isso dará um maior estímulo para continuar servindo ao Senhor. Porque se a gente ficar preocupado com o que vai acontecer com os ímpios, acaba até a gente avaliar o que está acontecendo com a gente. Porque isso não nos pertence mais. O que nos pertence é só esperar o convite de Jesus falando: vinde, benditos do meu Pai. Sabendo da certeza do juízo final, qual deve ser a nossa atitude? Arrependimento, confissão de pecado, confiança e expectativa da completa, da plena redenção em Cristo. Confiança de que nós pertencemos ao Senhor, de que o justo advogado já ganhou a nossa causa. A única coisa que nós aguardamos é a sentença final do juiz, que, inclusive,
é o nosso juiz e que está a nosso favor. Certamente não haverá mais sentença contra nós. Nós devemos, sim, esperar o dia do Senhor com grande alegria, porque o que nos resta é estar livres das tormentas e de tudo aquilo que nos assola aqui nesse mundo. Devemos esperar esse dia, anunciando a volta do Senhor e anunciando que esse juízo estará disponível para todos, ou melhor, todos serão convocados a comparecer diante do tribunal de Deus. E que a expectativa de cada ser humano seja de estar à direita de Deus, o Pai. Que nós possamos sair daqui, meus queridos, com plena confiança. Obrigado, Senhor. Porque no dia do juízo não haverá mais condenação. Não haverá mais acusação. Porque nós já somos salvos em Cristo Jesus e não há mais condenação. Prepare para receber o seu galardão. E o seu galardão, só sei que é a recompensa. Se quiser saber mais detalhes, aí é só quando você chegar lá, você vai perguntar ao Senhor. Agora fala a verdade. Sabendo que a gente vai morar no céu, para que querer saber o que é esse galardão? É só receber e entrar com gratos hinos de louvor ao Senhor. Podemos orar? E a semana que vem, vocês vão tirando as dúvidas. Caso alguém queira um desses livros, procure depois do culto, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho. E se de repente você quiser alguma orientação, e aí você também quiser já ir lendo sobre os próximos assuntos, você vai estar inteirado na participação. Deus, nós te agradecemos pela noite de hoje. E te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o Teu Espírito Santo que nos ajuda a compreender aquilo que é necessário para desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor, para desenvolver a nossa salvação, para alimentar a nossa fé e renovar as nossas esperanças em Ti. Que se ficou, ó Deus, algo na mente dos irmãos confusos, nos seus corações confusos, que nessa noite, a ardente expectativa de ouvir a voz do Senhor, chamando o bendito meu Pai, entrai para o gozo eterno, seja maior do que qualquer dúvida que permeia a sua mente. Porque o que nos resta saber e alimentar o nosso coração é que nós somos escolhidos pelo Senhor e separados pelo Senhor. E ainda, Deus, podemos pedir ao Senhor que nos ajude a entender aquilo que nós desejamos tanto entender como aprofundamento da Tua palavra. E que haja, Deus, em nós, como irmãos em Cristo, o desejo de aprender mutuamente, de aprender simultaneamente tudo aquilo, ó Deus, que está sendo ensinado para edificação e fortalecimento da Tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, procure viver com integridade e agradeça a Deus, porque tudo Ele já venceu na cruz.